E, gente, o Brasil hoje é considerado uma nação interrompida. Interrompida porque nós temos problemas na área econômica, problemas na área educacional, na área ambiental e problemas na área sanitária com o advento da pandemia de Covid-19. Esses problemas, porque não foram enfrentados de uma maneira consistente pelos últimos governos, têm tornado o Brasil uma nação interrompida no seu desenvolvimento econômico, na busca pela justiça social, no equilíbrio da sustentabilidade ambiental e no controle da pandemia. É sobre isso que nós iremos conversar agora. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo e dentista, mestre e doutor em microbiologia e imunologia. Muito obrigado aos mais de 10 mil inscritos aqui no canal e peço a você que ainda não está inscrito que se inscreva no nosso canal, deixa tua crítica, teu comentário, são sempre bem-vindos. Pois bem, eu tive fazendo algumas análises em relação à área econômica, ao enfrentamento da pandemia no Brasil, com os impactos na educação, na vida das pessoas, e a gente chega realmente à conclusão de que o Brasil hoje é uma nação interrompida. Uma nação interrompida por vários aspectos. Um dos mais relevantes é o aspecto econômico. E o que me chamou a atenção essa semana foi exatamente a elevação da taxa de juros, a taxa Selic no Brasil, que foi elevada pelo Copom para 4,25%. Historicamente, no Brasil, sempre que a inflação ameaça voltar, e eu vou mostrar aqui para vocês em gráficos que a inflação está aumentando no Brasil, a política econômica é voltada para aumentar a taxa de juros com a seguinte lógica: aumentando o custo do crédito, você reduz o acesso ao crédito e reduz o consumo. E ao reduzir o consumo, a tendência é, procurando menos produtos, que os produtos tendam a baixar de preço e isso controle a inflação. Esse é o argumento que está na superfície, está lá na espuma superficial. Mas quando você mergulha na compreensão desse fato, você passa a perceber que a elevação da taxa de juros no Brasil é uma política nefasta que sobrecarrega e sacrifica principalmente os mais vulneráveis nesse país. Quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, principalmente pequenas e microempresas desse país. Por quê? Porque quem ganha com os juros elevados no Brasil não é o pobre, não é a classe média, não é o pequeno empresário. São os milionários e os bilionários que investem em títulos da dívida pública. Então quem é milionário e bilionário nesse país compra títulos da dívida pública que, quando a taxa de juros aumenta, essa gente ganha dinheiro de forma especulativa, sem fazer o dinheiro produzir riqueza para o país, produz riqueza unicamente para eles próprios, né? Sem se falar que quando você aumenta a taxa de juros e dificulta o acesso ao crédito para reduzir o consumo, ao reduzir o consumo, você também vai eliminar postos de emprego, porque empresas que tinham no seu planejamento um crescimento para contratar novos funcionários, quando reduz o consumo, esse crescimento não vem e essas contratações de novos funcionários também não acontecem e terminam ocorrendo inclusive demissões, porque empresas têm que cortar custos em função da queda do consumo. Então, essa é uma política que o Brasil vem utilizando e que vem desgastando muito as classes, as camadas mais vulneráveis e as empresas menores desse país, privilegiando os grandes. Sem se falar que a taxa de juros elevada aumenta bastante o lucro dos bancos e dos banqueiros desse país, e o Paulo Guedes, que é banqueiro, sabe muito bem como isso funciona. Mas eu queria chamar a atenção para vocês para um outro fato. Eu tive lendo recentemente o livro do Ciro Gomes, que ele traz um projeto nacional e ele faz uma abordagem sobre a desindustrialização do Brasil. E eu já coloquei isso aqui inclusive em outro vídeo, eu fui checar essa abordagem, esses dados do Ciro no próprio IBGE, e eles batem fidedignamente, que é o seguinte: após a Revolução de 30 com Getúlio Vargas até 1980, incluindo-se aí a ditadura militar, o Brasil teve um crescimento do seu PIB constante. O Brasil passou 50 anos crescendo anualmente o seu produto interno bruto. E isso basicamente focado
alicerçado na industrialização do país, que foi o grande pilar de Getúlio Vargas, criando várias companhias e vários incentivos para que o Brasil se industrializasse e deixasse de ser um país agropastoril lá do início do século XX, naquela política café com leite, em que políticos de Minas e São Paulo se alternavam no poder, pecuaristas e agricultores do café, para o país se industrializar. Qual era a visão de Getúlio? Industrializando o país passa a produzir produtos de maior valor agregado, manufaturas de maior valor agregado e passa a demandar a contratação de pessoal qualificado, incentivando a qualificação da sua mão de obra e, consequentemente, melhorando o salário, melhorando a vida das pessoas, né? Pois bem, de 1980 para cá, o Brasil vem sofrendo um processo de desindustrialização brutal. E nós estamos nos tornando, de novo, o país do início do século XX, um país agropastoril, em que nós exportamos commodities como minério, como petróleo, como alimentos, como a soja, que tem pouco valor agregado, e estamos importando produtos manufaturados de alto valor agregado. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui num celular que não é produzido no Brasil, que não é de uma marca nacional. Se você olhar, a televisão da sua casa, a geladeira da sua casa, o ar-condicionado da sua casa, o carro que você usa, o computador que você utiliza, são de marcas internacionais. Então, nós estamos importando esses produtos, gerando emprego nesses países detentores dessas marcas, esses produtos de alto valor tecnológico e alto valor agregado, e financiando a qualidade de vida das pessoas desses países, porque nós não temos uma indústria competitiva que produza celulares nacionais, que produza veículos nacionais, que produza televisão, ar-condicionado, geladeira, e a China percebeu isso. Se você observar, de 10 anos para cá, vários são os produtos de alto valor tecnológico que a China começou a investir na sua industrialização e começou inclusive a melhorar a qualidade de vida da sua população, da sua gente. Então eu quero mostrar aqui para vocês o primeiro dado para que vocês possam começar a perceber onde nós estamos amarrando a nossa burrinha. Olha, gente, de acordo com dados do IBGE e da Fundação Getúlio Vargas, o empobrecimento médio da população brasileira vai ser o maior e mais intenso nessa última década em relação aos últimos 100 anos. Isso basicamente se deve a um processo de desindustrialização que o Brasil vem sofrendo. Aquilo que eu disse para vocês, né? Da década de 30 até a década de 80, o PIB per capita do Brasil sofreu um aumento praticamente constante, e isso principalmente devido a um processo de industrialização do país. Com a desindustrialização do país ocorrida a partir da década de 80, o nosso PIB per capita começou a diminuir bastante até chegar a um limite crítico agora em 2020, com 4,1% sendo a expectativa de queda do PIB per capita para 2020. Então, esses dados por si só falam do desmonte da indústria brasileira. Ou seja, os governos da década de 80 para cá, independentemente de serem governo de centro, de serem governo de esquerda ou de direita, estão financiando com ações governamentais o desmonte do parque industrial brasileiro e, com isso, eliminando postos de trabalho qualificados que resultam em maior salário para a população do Brasil. Mas eu quero te mostrar ainda um outro dado, acompanha aqui comigo. Então o processo de desindustrialização do Brasil é muito prematuro e é um dos mais graves do mundo, também de acordo com dados do IBGE. E observe que aquilo que a gente vem repetindo e que está lá no livro do Ciro Gomes. Da década de 30 até 1980, o PIB industrial brasileiro sofreu um crescimento praticamente constante. Da década de 80 para cá, é literalmente ladeira abaixo. E isso evidencia um grave processo de desmonte da indústria brasileira. E naturalmente que quando você observa um processo de desindustrialização no país, você se preocupa muito com o processo educacional e o processo de formação de mão de obra qualificada. E naturalmente que para que você materialize um processo de industrialização, é necessário que você agregue a esse processo atividades educacionais compatíveis com o projeto de crescimento industrial. E no Brasil, nós temos
temos um outro gravíssimo problema. A educação vem sofrendo bastante. Nós temos jovens de 4 anos de idade a 17 anos de idade fora das escolas. Isso mesmo, são mais de 3 milhões de jovens, crianças e jovens brasileiros e brasileiras de 4 anos de idade a 17 anos de idade que estão fora da escola. E o impacto disso na vida das pessoas é brutal, como mostra esse dado do INSPER. Acompanhe aqui comigo. De acordo com uma pesquisa feita pelo INSPER, a renda mensal de um brasileiro com ensino médio completo, na média, é R$ 1.727. Se ele tem apenas o ensino fundamental completo, isso cai para R$ 1.409. Agora, um outro dado importante é a associação da educação com a renda mensal, mas também com as pessoas que estão envolvidas com a criminalidade. De acordo com os dados do INSPER, e esses dados foram coletados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, pessoas com ensino médio completo representam 9% da população carcerária do Brasil. Entretanto, pessoas com ensino fundamental, com menos instrução, representam quase 30% da população carcerária do Brasil. O impacto da educação também se verifica na qualidade de vida e na saúde das pessoas. De acordo com a pesquisa, quem tem o ensino médio completo tem uma saúde muito boa em 78% das vezes. Com o ensino fundamental, essa percepção do que é saúde boa cai para apenas 69%. Então veja que a educação de um país é importante no processo de industrialização, é importante na melhoria da qualidade de vida das pessoas, na percepção de segurança, na percepção de saúde, em auferir uma maior ou menor renda de acordo com os anos de instrução que se tem. E o Brasil está realmente numa encruzilhada. É um país que está paralisado no aspecto industrial, na verdade está se desindustrializando, e é um país que vive seríssimos problemas na área educacional. Ou seja, é uma nação literalmente interrompida. De acordo com os dados do IBGE, o desemprego no Brasil também tem ficado acima dos 10% desde 2020, atingindo agora nesse último trimestre o valor histórico de 14,7% da mão de obra economicamente ativa do país desempregada. Isso é mais um outro drama que o Brasil vivencia. O processo de desindustrialização, o sucateamento da educação com maus gestores na área educacional está fazendo com que o contingente de desempregados nesse país aumente de maneira dramática. Dados recentes também do IBGE mostram que a inflação oficial acumulada nos últimos 12 meses também começa a ter uma tendência de ascensão. E aí nós observamos que a inflação no ano de 2021 está numa ascensão crescente, chegando agora em março de 2021 ao patamar de 6,10%. Isso se repercute basicamente na percepção que nós temos da elevação do preço dos alimentos, na elevação do preço dos combustíveis, na elevação do preço do gás, na elevação do preço da energia elétrica, ou seja, a inflação está voltando e voltamos lá ao início do vídeo. O remédio que o governo encontra, que aliás os governos no Brasil encontram, é aumentar a taxa de juros para conter o consumo. Apenas na época do governo Itamar Franco, quando essa pressão inflacionária começou a ser muito percebida, foi que o então ministro da Fazenda, Ciro Gomes, teve a seguinte percepção: os preços de alguns segmentos no Brasil aumentam de maneira artificial e de forma especulativa. O que foi que ele fez? Reduziu as tarifas alfandegárias de importação de produtos que pressionavam a inflação para conter a inflação e não elevou o juro. Então nós percebemos que essa elevação de juros, ela nada mais é do que um prêmio para o especulador que está aumentando o preço dos seus produtos de forma artificial. Ele ganha com a elevação do preço dos seus produtos de forma artificial e ganha ainda com a elevação de juros, porque quem tem dinheiro investido no mercado financeiro indexado pela alta taxa de juros são os grandes especuladores e não a população de uma maneira geral, que paga pela elevação dos produtos e paga pela elevação também da taxa de juros. Ou seja, a inflação no Brasil é um atributo que é tirado dos pobres para dar aos ricos. E isso está lá no livro do Ciro Gomes, muito bem descrito. Então, meus amigos e minhas amigas, eu penso às vezes, se no Brasil, um país de 211 milhões de pessoas, não existe uma única pessoa
que seja capaz de aglutinar em torno de si ideias progressistas, ideias baseadas no bom senso e no senso de coletividade, para que tudo isso que eu mostrei aqui seja atacado na sua raiz e nós possamos passar a ser um país mais justo socialmente, mais justo economicamente e mais responsável do ponto de vista ambiental, social e sanitário. Penso eu que nós temos um grande desafio até o ano que vem. É o desafio de encontrar essa liderança, de encontrar essa pessoa que possa colocar o Brasil nos trilhos e dar um novo direcionamento às políticas econômicas, sociais, ambientais e sanitárias desse país. Afinal de contas, nós somos merecedores de um futuro melhor. E isso realmente me preocupa bastante. Forte abraço a todos e até a próxima.